Nós vimos na última aula a função isNaN, isNotANumber, que nos diz se o valor que está em uma variável do tipo inteiro é realmente um número ou é uma informação de um erro, de uma informação de que aquele conteúdo não é um número válido. Pois bem, nós temos, além disso, uma outra situação importante. Como em JavaScript nós não definimos previamente o tipo de uma variável, nós não dizemos que uma variável é uma string, ou é um inteiro, ou é um booleano, por exemplo, nós temos a situação de que uma mesma variável pode ter informações diferentes ao longo do tempo. Se estão lembrados, eu posso ter, por exemplo, x igual a 5 e o valor de x é um número. Ou eu posso ter x igual a, abre aspas, 5, fecha aspas, e o valor de x é uma string, a string 5. Pode ser também uma string olá mundo, e x recebe a string olá mundo. Ou seja, x tanto pode ter um valor inteiro quanto uma string. Dos tipos que nós vimos, x também pode ter um valor booleano, true ou false, verdadeiro ou falso. E aqui nós temos que x, então, é verdadeiro. Isso significa que ao longo da execução de um programa JavaScript, uma variável pode ter uma informação, um valor que seja de um ou outro tipo. Isso pode mudar ao longo da execução do programa. Bom, isso significa que em JavaScript, em linguagens como JavaScript, linguagens fracamente tipadas, pode haver situações em que nós queremos saber qual é o tipo da variável naquele momento. Para isso, nós temos o typeof em JavaScript. Typeof vai nos dizer o tipo do valor contido naquele momento na variável. Vamos observar esse programa em execução. Eu tenho a variável x, eu coloco uma string, eu dou um alert não de x, de type of x. Seria, em português, tipo de x. Aí eu coloco um número, novo alert type of. Aí coloco um valor booleano, falso, novo alert type of. Coloco uma nova string, apesar de ser 5, esse 5 é uma string 5, não um número. Novamente um type of. E digo, se type of de x é número, não é string. Se é número, eu digo é um número. Se é string, eu digo é uma string. Vamos executar este código. Eu recebi uma string, ele bota string number boolean, aquele false que a gente colocou, string, a string abre aspas, 5 fecha aspas, e ele diz é uma string. Então, existem situações em que pode ser importante fazer um type-off, e isso vocês percebem à medida que vocês criam programas mais robustos. O que eu chamo de um programa mais robusto? Um programa que trata melhor as situações de exceção, um programa que não para de funcionar quando você coloca qualquer condição um pouquinho diferente daquela esperada. Quando observamos um programador que está recém começando e ao receber um desafio cria uma solução, um código para aquele desafio, uma das características mais visíveis daquele programador inexperiente, que está dando os primeiros passos, é que ele se concentra muito em fazer o programa atender aquilo que é a sua tarefa. Se eu colocar um número e outro número, vamos fazer um programa que soma números e ele soma corretamente os números. E ele não se dá conta que aquele programa, supondo que ele já pense num programa no formato de um programa real, de um programa profissional, tem que lidar com o fato do usuário não entender o que está sendo pedido,
colocar informações diferentes daquela que se espera que ele coloque. Se tu tens uma operação, por exemplo, de divisão, ele não pode criar um número dividido por zero. Enfim, várias questões vinculadas a entradas. Então, typeof pode ser uma função importante à medida que a gente recebe dados e tem operações a serem feitas sobre aqueles dados, e a gente precisa primeiro ter certeza de que aqueles dados pelo menos estão do tipo adequado para gerarmos aquelas ações. Isso especialmente em JavaScript, onde podemos ter situações diferentes dependendo dos comandos. Como vimos, enquanto um menos vai gerar um tipo de situação, por exemplo, se tentar subtrair duas strings, ele talvez converta para números, se for possível. Um mais, ao invés disso, vai concatenar. Então talvez tenhamos que primeiro fazer um typeof, ou realmente fazer um parseInt, mas o typeof pode ser um comando importante. Aqui não apenas o comando nos interessa, mas principalmente um entendimento de que em JavaScript e linguagens que seguem essa filosofia, a variável contém valores que podem ser de tipos diferentes. Logo, dinamicamente, ou seja, durante a execução do programa, a variável pode estar com tipos diferentes. Pode ser uma variável de um tipo diferente, e o typeof é então o comando que nos permite identificar e tratar isso.